Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, Deus tem feito várias coisas maravilhosas em nossos meios. Louva a Deus por sua bendita graça, pela sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tá bom? Vamos agradecer também a Deus por este dia oportuno que se chama sexta-feira. Hoje, dia 24 de julho, Deus ainda fará maravilhas no nosso meio, certo? Mas eu quero deixar aqui uns versículos para a nossa meditação, os versículos a qual nós iremos se alimentar mais da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, ele diz assim: E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo, certo? Meus irmãos, que versículo lindo, né, que nós acabamos de ler, é a questão de Davi com um grande desafio que ele iria enfrentar, Golias, né? E aconteceu que nós vamos perceber que o povo de Israel, o exército de Israel estava com medo, pois Golias ele tinha uma estrutura muito, né, que acabou assustando todos eles. Não só a estrutura de Golias, mas a performance de Golias, né, acabou assustando tanto os soldados de Israel como o rei de Israel. Mas eu acho muito lindo o lado de Davi, porque Davi ele não olha pela aparência, Davi ele não olha pela armadura, Davi não olha pela postura física daquele homem. Davi somente olha para Deus, pois a Bíblia disse que ele afrontava o povo de Israel e também afrontava até o próprio Deus de Israel. Até porque Davi ele disse que esse circuncismo que quer, né, envergonhar o Deus de Israel. Mas um lado muito importante para a nossa vida é que nós, pegando esta base, esse versículo, ou até mesmo o texto, né, do capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos ver desafios que Davi ele vai enfrentar. Né? Nós vamos ver aqui que Davi ele vai enfrentar Golias. Né? Mas trazendo o personagem Golias para nossos dias de hoje, né, como pela postura dele, o jeito que ele era alto, forte, bem treinado. Ele foi treinado já para ser um guerreiro em combate, né? Mas assim, nós pegando esse personagem Golias, né, no nosso dia de hoje, nós vamos colocar como um obstáculo na nossa vida, né? Pois Davi, ele olha não para o ato de talvez perder a guerra, a luta, né? Mas Davi, ele olha para Deus, sabendo que Deus ele resolveria aquela situação e que Deus iria dar a vitória, certo? Mas nós pegando o lado de Golias, nós vamos colocar como a dificuldade do dia a dia, da nossa vida espiritual, do nosso cotidiano, né? Talvez você diga assim: não é, hoje em dia a luta está tão travada na minha vida, parece um Golias, né? Quem nunca se viu, né, muitos irmãos, né, passar pelo um aperto tanto financeiro ou alguma coisa a mais, e trazendo pelo lado espiritual uma grande guerra espiritual, né? Mas hoje nós vamos falar mais sobre guerra espiritual, né? Por quê? Porque em todos os momentos da nossa vida nós passamos por guerra espiritual, nós passamos por luta espiritual. Todos nós temos que todos os dias vencer tanto o leão como o urso, como Davi venceu, mas também sempre tem um Golias na nossa vida. Sempre vai ter um Golias para nos afrontar, sempre vai ter um Golias para querer nos deixar entristecidos, sempre vai ter Golias para querer nos afastar da presença de Deus, mas nós temos que, o quê? Temer a Deus. Olha que coisa linda. Davi, ele não olha para a dificuldade, Davi, ele olha para Deus, certo? Mas trazendo aqui Golias como era um gigante, né, que a gente podemos colocar para o nosso dia a dia, uma luta, né? Eu quero dizer aqui alguns tópicos aqui de quem é vencedor de gigante, né?
Davi venceu o gigante, Davi foi um vencedor de gigante. Davi saiu vencedor, saiu vitorioso e saiu guerreando, certo? Mas aqui, olha aqui para nos encorajar mais ainda. Nós somos vencedores de gigante, né? Não importa qual seja o tamanho do nosso Golias, mas nós temos que ser vencedores de gigante, tá bom? Mas olha aqui, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que vencedor de gigante, ele não olha para os obstáculos, mas para as oportunidades. Você percebe muito bem que Davi, ele não olha para os obstáculos, ele olha pela oportunidade de vencer aquela luta, de vencer aquela guerra, para sair vitorioso. Não só ele, mas o povo de Israel sair vitorioso, né? Tá bom? Segundo tópico é: vencedores de gigante, eles não são covardes, eles não fogem e nunca desistem, certo? Nós vamos ver que o exército de Israel foram covardes, né? No lugar de enfrentar Golias, no lugar de enfrentar a dificuldade, a luta ali, eles foram covardes, eles não entraram na guerra para tentar pelo menos mostrar que o povo de Israel tinha ali Deus de Israel no meio. Eles esqueceram de confiar mais em Deus, né? E aí por isso eles saíram como covarde. Mas como eu terminando aqui, eles não fogem e nunca desistem. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa: esta luta que todos os dias vem, mesmo que ela seja inesperável, ela nós temos que mostrar para esta luta que nós conseguimos vencê-lo, né? Que nós não podemos fugir, nós temos que enfrentar a luta no nosso dia a dia, nós temos que enfrentar a dificuldade, as barreiras, né? As lutas espirituais. Muitas vezes, né, ficamos endurecidos, ficamos fracos na fé, mas nós não podemos fugir e nem desistir. Nós temos que vencer, nós temos que partir para frente, nós temos que ganhar. Olha o que Deus disse para o povo de Israel lá, né, lá em Êxodo. O que ele vai dizer para o povo de Israel: eu pelejarei por vós e vós calareis. Olha que coisa tão linda, irmão. Deus, ele vai pelejar por nós, mas primeiramente nós temos que ter a alta confiança de que Deus está na nossa frente e que nós também não podemos fugir e nem desistir. Nós temos que colocar Deus como prioridade na nossa vida, tá certo? Terceiro tópico para o vencedor de gigante é que é para te encorajar, homem e mulher. Essa palavra vai te encorajar. Talvez você, o gigante de hoje, né, hoje nessa sexta-feira, deve ter sido muito alto, muito grande, e você tem olhado para o gigante e tem dito: não vou vencer, né? Mas Deus está dizendo: você vai vencer porque eu sou contigo, Deus de Israel, certo? O terceiro tópico é dizendo: vencedor de gigante nunca desvia os seus olhos para o alvo. Olha, vou dizer uma coisa: autoconfiança. Todos nós temos que ter a autoconfiança. Eu sei que a luta, ela é travada. Eu sei que tem momento que a gente dá vontade de desistir, chutar o balde, né, e dizer: não, Deus, não dá mais para mim. Mas eu venho nessa tarde como boca de Deus na tua vida. Escute aqui. Nunca desista. Nunca tire os teus olhos, o teu olhar para aquele que tem todo o poder em suas mãos. Porque vencedor de gigante, ele nunca desvia os olhos do alvo. O meu alvo é Jesus Cristo. Mas através de Jesus Cristo, eu estou olhando para mim, para o meu gigante, e ali eu vou vencer o meu gigante, certo? Pois Deus vai lhe ajudar, Deus vai te sustentar, certo? O quarto tópico de vencedor de gigante diz: vencedores de gigante não são movidos por elogio e nem desencorajados pela crítica. Coisa linda. Quer vencer o gigante do teu dia a dia? Olha aqui, não recebe elogio. Davi, franzino, um jovem rapaz, colocaram até a armadura de Saul nele. Ele viu que ali não dava, porque na verdade ali ele não se sentiu bem. Mas olha que coisa linda, o que ele vai dizer:
eu vou vencer este gigante, não pela armadura e nem pela espada, mas eu vou vencer em nome do Deus de Israel. Eles não são movidos pelo elogio e nem desencorajados pelas críticas. Olha, irmão, desencorajado pelas críticas. Como eu lhe falei, o gigante muitas das vezes se levanta querendo lhe rebaixar, querendo colocar tu lá na lona, querendo colocar tu lá na sarjeta. Mas olha, vencedores de gigante, eles não são desencorajados pelas críticas, certo? Eles não dão ouvido pelo que vem da voz do inimigo. Ele não dá ouvido pelas fofocas, ele não dá ouvido pelas picuinhas do dia a dia. Eles não são desencorajados, vencedores gigantes, mas eles são encorajados para vencer as dificuldades do dia a dia, certo? Olha, irmãos, entenda uma coisa: sempre vai haver muitas lutas no nosso dia a dia. E uma coisa eu quero dizer: quando nós entramos na guerra para guerrear, não tem esse negócio de sorte e azar, não. Mas vai haver na nossa vida determinação, coragem, muito trabalho, joelho no chão, para Deus vencer juntamente com nós as nossas lutas do dia a dia. Muita fé, oração, jejum, se consagre mais a Deus, apresente a tua causa a Deus. Talvez essa causa está na mão do juiz, talvez essa causa está na mão do advogado, ou você tem dito assim: tem passado 5 anos, irmão Elson, e não dá em nada. Mas eu quero te dizer: entrega, apresente a Deus, encote a tua fé em ação e diga assim: se Deus disse que é comigo, é porque eu vou vencer esse gigante e um dia eu vou testemunhar da grandeza de Deus na nossa vida, certo? Mas entenda, Deus ainda é Deus. Ele nos dá força. Agora entenda bem, Deus, ele cria situações para nos abençoar. Deus sempre cria situações para nos trazer vitória. Mesmo que nós estamos vendo o gigante, nós estamos vendo que o gigante está grande, a dificuldade, as barreiras, mas através dessas dificuldades, ele vai nos abençoar, certo? Olha, entenda, existe um rapaz, ele foi o primeiro alpinista a subir no Monte Everest. A história diz, esse alpinista, ele é chamado Edmund Hillary. Em 1952, o primeiro alpinista a subir no Monte Everest, o monte mais grande, né, com aproximadamente com 8.800 metros de altura, né? Esse rapaz, esse alpinista, o primeiro desafio dele foi subir esse Monte Everest, o maior monte que tem até hoje na face da Terra. Só que a história diz, né, principalmente algumas pessoas falam a respeito da história dele, que a primeira vez que ele sobe nesse monte, ele fracassa, ele não consegue chegar ao topo do Monte Everest. Aconteceu que ele desistiu. Ali, para aquele rapaz, ele era o maior gigante da vida dele. Ele era o maior desejo, o maior sonho dele era de chegar no topo daquele Monte Everest, chegar naquele Monte Everest. Mas só que na tentativa ele fracassa. Ele desce daquele monte, desanimado, triste, abatido. De repente, ele baixa a sua cabeça e fica um bom tempo triste e abatido. A história diz que alguns jornalistas queriam fazer uma entrevista com ele para saber se ele iria desistir ou se ele iria tentar de novo, e prepararam um local para ele se expressar do seu lado, né, de ele ter fracassado. Fizeram ali um palanque, né, e ali de trás daquele palanque botaram uma foto muito grande, né, um desenho muito grande do Monte Everest. E ali ele dando uma entrevista, falando a respeito do seu fracasso, ali desanimado, ali ele com um semblante abatido.
Ele completamente, aí um jornalista pergunta a ele, né, Hillary, você vai parar por aqui ou você vai tentar de novo? A história diz que ele baixa a sua cabeça e fica pensando. E acontece que ele olha para trás, vê aquela foto do Monte Everest, a coisa mais linda, e ele olha para trás e ele aponta o dedo para aquela foto e diz assim: ó Monte Everest, você cresceu o que tinha que crescer, mas eu ainda estou crescendo e eu acredito que eu vou lhe vencer. Olha, depois daquela palavra que ele falou, uma coisa tremenda, né? Uma coisa muito tremenda. No ano seguinte, no dia 20 de maio de 1953, aquele homem, ele foi o maior alpinista a subir no Monte Everest. Ele foi o homem maior de subir naquele monte. Sabe por quê? Porque ele não foi desencorajado pela crítica. Ele não desviou o seu olhar do seu objetivo. Olha, talvez você tenha perdido hoje, mas amanhã você vai vencer. E você só basta colocar a fé em ação e a autoestima. A fé, a autoestima e acreditar em Deus, que tudo vai passar, mas você vai vencer esta guerra, essa vitória. Certo? Ele foi o maior alpinista naquele tempo. Venceu aquilo que ele tanto desejava. Tá certo? Eu quero trazer esta rápida reflexão para que você nunca venha desistir e saber que mesmo o gigante, talvez o gigante deva ser a doença, talvez o gigante deva ser o trabalho, talvez você deva estar desempregado, talvez o gigante do dia de hoje talvez seja o seu filho que não está na igreja, sua filha ou sua mãe. Talvez o desafio do gigante, o gigante deve estar grande por questão que alguém da tua casa, né, está muito doente. Mas eu quero dizer para você, autoestima, fé e acreditar em Deus é tudo que o cristão precisa. Crê em Deus, apresente tudo em Deus e não seja descorajado. Tipo, não dê ouvido a palavras negativas, não dê ouvido a palavras que te colocam para baixo. Só absorva palavras positivas para que você possa vencer a luta do dia a dia, certo? Meus irmãos, quero orar pela sua vida, acreditando que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida rápido aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, apresentar, Senhor, estes filhos, Senhor, nas tuas mãos, aqueles que estão me assistindo nesse exato momento. Deus, tu sabes, Senhor, da necessidade. Muitas das vezes, Senhor, o gigante tem se levantado, Senhor, mas acreditamos, Senhor, que o Senhor está na nossa frente, como o Senhor fez com o povo de Israel para dar vitória. Pai, que o Senhor possa derrubar esse gigante. Não sei, Pai, qual área, Senhor, esse gigante está, Senhor, atingindo essa pessoa neste momento, mas acreditamos que o Senhor vai dar vitória para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Acreditamos que o Senhor tem algo maravilhoso para nos trazer vitórias, bênção, alegria. Pai, acreditamos que não acabou por aí. A mesma autoestima que Davi teve, a confiança que ele teve em Ti, o Senhor colocará na nossa vida, na nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, este vídeo vai ser colocado no YouTube. Não deixa de colocar lá, apertar, se inscrever. Não deixa de se inscrever. Aperte lá o sininho para dar mais like. E que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus Cristo. Amém?